Olá, começa agora o Assembleia Popular, um programa criado pela Resolução 839 de 2004, que dispõe aos cidadãos um espaço para livre manifestação da opinião política sobre assuntos de interesse da cidadania. Lembramos que esse programa é gravado às quartas-feiras, do meio-dia a 1 hora da tarde, no auditório Paulo Kobayashi, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para participar da gravação, basta se inscrever no local 30 minutos antes, com a apresentação de um documento de identidade. E um recado importante. De acordo com o artigo 3 da resolução, a utilização da tribuna deverá obedecer aos critérios éticos e morais instituídos por essa casa, sendo o orador responsável civil e criminalmente por todo e qualquer conteúdo expresso por intermédio deste programa. Dito isso, vamos à participação da sociedade. O primeiro inscrito para falar hoje, Lívio Carlos da Silva, jornalista e juiz de paz. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Assembleia Legislativa. Boa tarde, o nosso companheiro Enio Tato. Mais uma vez, Enio Tato, eu estou aqui da Assembleia Popular falando com as minhas demandas, os meus processos, as minhas reclamações. Neste momento agora, eu estou mandando um aviso para Guarulhos. Atenção, Guarulhos, atenção, Guarulhos, Guarulhos, Guarulhos. Por favor, eu gostaria, se tem alguém assistindo esse programa, que mande para mim o endereço da viúva do acidente da Porsche. Por favor, eu gostaria de conversar com essa viúva aqui na Assembleia Popular e fazer as devidas homenagens a ela. Homenagem não pelo que aconteceu, né? É uma homenagem para ela, uma homenagem pela coragem, pela competência, pelo sofrimento e pela a situação que ela está passando. Então, eu estou pedindo ajuda a todos os companheiros presente da Assembleia Popular para a gente fazer uma palestra, uma conversa com a viúva de Guarulhos. Por favor, senhora viúva, eu não sei o seu nome e não sei aonde você mora, não sei a sua residência. Mas se tem alguém em Guarulhos que está me escutando, me assistindo, por favor, transmite essa notícia para essa viúva, para ela vir aqui nas quarta-feiras, meio-dia em ponto, para poder a gente fazer uma devida homenagem a ela. Não é homenagem que muita gente está pensando. A gente tem uma conversa de respeito, com educação e com coragem, e também orientar ela o que ela precisa fazer. Porque eu vou falar, eu já falei, não é a primeira vez, já falei milhares de vezes, que eu tenho nojo da justiça. A justiça é podre, corrupta, mentirosa e violenta. Eu estou falando com conhecimento próprio, porque já fizeram isso daí comigo. Eu não estou aqui para brincar. A justiça é podre, corrupta, mentirosa e violenta. Fizeram isso com o assassinato da minha mulher. Então, eu já passei por isso daí na minha pele. Então, por esse motivo, eu estou pedindo à senhora viúva de Guarulhos para vir aqui na Assembleia Legislativa, na Assembleia Popular. Pode me procurar. O meu nome é Lívio. E todos os companheiros presentes vão ajudar eu e a senhora viúva também. Nós vamos fazer, em outras palavras, né, uma homenagem, né? Homenagem no bom sentido. Você não vai ter problema nenhum com desmoralização, não. Nós não estamos aqui para brincar. O negócio aqui é sério. É sério e vai continuar sério. Por favor, senhora viúva, se você está escutando essa reportagem, esse aviso, por favor, venha na Assembleia Popular na quarta-feira, meio-dia, e me procure, entendeu? Muito obrigado, eu sei que você vai ser bem atendida e não vai ficar de graça, não. Outra coisa, outro assunto, eu vou falar novamente da situação que a Prefeitura contratou administração particular para administrar os cemitérios. O cemitério de Santo Amaro, eu fui informado que está recebendo 23 milhões para gerenciar um cemitério. Se é verdade ou não, não é problema meu. Eu não estou aqui para pagar nada para a administração.
Só que o cemitério foi vandalizado, saqueado, roubado, massacrado. É uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha o que a Prefeitura de São Paulo fez com a população de São Paulo. Contratou firma picareta, a matriz dela é em Porto Alegre, o nome dela é Cortel, fez a maior desgraça do mundo e agora está cobrando as despesas que as famílias vão ter que sofrer, vai ter que pagar. Eu não vou pagar nada, porque eu já processei essa administradora em 8 processos e vou colocar 80 se for processo, né? Só que hoje eu não trouxe o texto, os valores da cobrança que ela vai fazer com as famílias. Foram 3.000 famílias que foi vandalizada, saqueada, roubada, massacrado por uma administração irresponsável. Irresponsável. Eu estou falando com prova, porque eu falei que a antiga gestão, eu consegui colocar os guardas municipais dentro do cemitério. Só que essa firma tirou os guardas municipais, colocou segurança que ela não tem segurança. É uma firmazinha picareta, mentirosa. Eu estou tentando colocar os guardas municipais de volta dentro do cemitério e não estou conseguindo. Eu vou falar com os desembargadores, com os juízes e com outras autoridades competentes, porque a prefeitura não tem toda essa competência, né? Por que os guardas municipais não podem entrar no cemitério? Por quê? Aí essa firma Cortel, ela colocou lá um funcionáriozinho, que eu nem sei quem é ele, entendeu? Não é armado, não tem cacetete, não coloca vagabundo para fora do cemitério. No dia de domingo, eu assisti mais uma devastação, um roubo, uma pouca vergonha. A situação do Brasil dá nojo. Cadê as autoridades do Brasil para defender a população necessitada que está precisando? Que vergonha é essa? Isso daí não pode continuar. Nós somos brasileiros, trabalhado, formado, diplomado, aposentado, para não ter direito a nada. Isso está aparecendo nem na Ilha do Bananal, lá na África, não é desse jeito, que lá não tem a Constituição. É uma vergonha que está acontecendo no Brasil. Cadê as autoridades? Eu não estou vendo. Eu não vou parar, ninguém vai me calar, ninguém vai fechar minha boca. Não tem ninguém que vai me calar, vai fechar minha boca. Então, por esse motivo, eu vou passar o meu direito, a minha passagem para outros companheiros. Muito obrigado e uma boa tarde. Passamos a palavra agora para Agostinho da Paixão Miranda Ventedor. Bom dia. A próxima semana nós vamos voltar a falar sobre o Esquadrão da Morte dentro das polícias em São Paulo e no Brasil. Os europeus devem deixar de ser vassalos dos Yankees. Palavras do comandante Napoleão Bonaparte. Sou um soldado. Estou cheio de vigor da juventude. Portanto, estou acostumado a arriscar a minha vida todos os dias. Não posso agir com a prudência de um diplomata consumado. Sou um soldado. Síndrome de Roma. Parafraseando o poema do grande poeta russo Vladimir Mayakovsky, 1893-1930. Primeiro, os Yankees anexaram o canal do Panamá, mas nós brasileiros não nos importamos. Nós não somos colombianos. Depois, os Yankees anexaram de maneira indireta a ilha de Formosa. Mas nós, brasileiros, não nos importamos. Nós não somos chineses. Agora, os Yankees anexaram a Amazônia. Abro um parêntese. Porta-aviões George Washington. Fecho o parêntese. Mas como nós, brasileiros, não nos importamos com ninguém, ninguém vai se importar conosco. Ontem foi o canal do Panamá, hoje a ilha de Formosa, amanhã a Amazônia. Se hoje é o que é porque ontem foi o que foi. Se hoje é o que é porque ontem foi o que foi. Se hoje é como ontem, amanhã será como hoje.
Por muito tempo, eu critiquei Cuba e Fidel Castro, mas nós temos sempre que reciclar os nossos conhecimentos. Para isso, nós temos que estar sempre estudando. Por exemplo, você sabe que após a Revolução de Fidel Castro em Cuba, você sabe me dizer para qual país que ele foi? O primeiro país que Fidel Castro visitou, você sabe? Você acha que ele foi para a China comunista de Mao Tse-tung? Ou ele foi para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Ou foi para a Coreia do Norte? Ou foi para a Albânia? O primeiro país, meu amigo, que Fidel Castro visitou foi Estados Unidos da América do Norte. Agora eu quero que o presidente John Biden me diz o seguinte: que comunista é esse, presidente John Biden, que após uma revolução ele vai diretamente para os Estados Unidos? Essa é mais uma das grandes mentiras que os Yankees contam. Quem transformou Fidel Castro em comunista tem um nome, Richard Nixon. Nixon, vice-presidente dos Estados Unidos, tratou Fidel Castro como se ele fosse uma pessoa qualquer, com desrespeito total a Cuba. Fidel Castro ficou tão indignado com o tratamento que Nixon deu para ele, que ele retornou muito bravo para Cuba. E sem contar que depois os Yankees tentaram invadir Cuba com a invasão da Baía dos Porcos. Foi aí que Fidel Castro se jogou no colo dos comunistas. Mas Fidel Castro nunca foi comunista. Se ele fosse comunista, ele não teria ido para os Estados Unidos. Portanto, os Yankees têm que parar com essa mentira. O que os Yankees agora devem fazer é reconhecer o erro deles, reconhecer que eles transformaram Cuba em uma ilha comunista, transformaram Fidel em comunista, e eles têm que acabar com um bloqueio a Cuba, dar uma ajuda econômica a Cuba e deixar que os cubanos encontrem seu próprio caminho, porque a culpa é deles. Portanto, eles devem deixar que os cubanos encontrem seu próprio caminho. Síndrome de Roma. Semana antes de ser assassinado no Texas, em novembro de 63, o presidente John Kennedy indagou ao embaixador brasileiro no Brasil se haveria condições dele intervir militarmente aqui no Brasil. Esta indagação de Kennedy ao embaixador Yankee aqui no Brasil está gravada. Está gravada a indagação dele. Reportagem do jornal New York Times, de 2002, mais ou menos. Líderes globais dizem que a floresta amazônica é um patrimônio muito além das fronteiras das nações que dividem o seu território. Palavras do ex-vice-presidente dos Estados Unidos em 1989. Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não pertence a eles, ela pertence a nós. Volto a dizer, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, ele diz o seguinte: ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não pertence a eles, a Amazônia pertence a nós. Síndrome de Roma. São pensamentos como esse que destrói a floresta amazônica. Diante de países imperialistas como os Yankees, só resta a nós, brasileiros, a alternativa estratégica de destruir a floresta para preservar. Desmatar a floresta, destruir a Amazônia para preservar. Volto a repetir, pensamentos imperialistas como esse acabam destruindo a floresta amazônica. Os Yankees, tem aqui um jornalista Yankee que ele diz o seguinte: nós, americanos, raramente nos colocamos no lugar dos outros. Eu gostaria de utilizar novamente de um outro silogismo para ver se eles conseguem entender um pouquinho o que eles fizeram na ilha de Formosa ou Taiwan. Eu pergunto ao governo brasileiro, pergunto às Forças Armadas brasileiras. Há um tempo atrás, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná queriam se separar do Brasil. Se os Yankees tivessem intervido e com a força da arma, com a força das suas bombas atômicas, tivesse feito aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tivesse separado esses estados, dado apoio para eles, da mesma forma que fizeram na ilha de Formosa ou Taiwan, o que o governo brasileiro faria? O que o governo Lula faria? O que as Forças Armadas brasileiras fariam? Pois é isso que eles fizeram com Formosa, é isso que eles fizeram em Taiwan. E
Hoje em dia, você não pode falar mal dos Yankees. Porque quando você fala mal deles, eles taxam logo você de comunista. Por exemplo, eu não sou comunista, sou gnóstico. Qualquer um que estude gnose vai ver qual é o pensamento que nós temos com relação ao comunismo. Somos contra o comunismo. Mas se você bate contra os Yankees, se você não aceita a maneira deturpada deles se posicionar no cenário global, você é taxado logo de comunistas. Por exemplo, o cerco que os Yankees fizeram na Rússia começou primeiro quando eles convidaram a Rússia para participar do G7, os 7 países mais ricos do mundo. Aí virou os 8 países mais ricos do mundo quando a Rússia entrou. Só que eles fizeram o seguinte, eles combinaram com Vladimir Putin, depois a gente retorna ao fato. Por enquanto, obrigado, até mais. Com a palavra agora, Lúcia Cristina, advogada e jornalista. Bom dia a todos vocês que nos assistem pela TV Alesp. No início desse ano, foi comunicado o encerramento da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada aqui na Alesp para investigar alguns fatos ocorridos com a empresa Enel. Em conversa com a deputada estadual Carla Morando, do PSDB, ela disse ter enviado diversos ofícios pedindo providências dos fatos acompanhados pela CPI. A deputada estadual Carla Morando, do PSDB, foi uma das parlamentares a integrar a CPI e afirmou ter conhecimento da possibilidade da empresa Enel recorrer da decisão do pagamento da multa milionária por ela recebida. Mesmo com o conhecimento dos fatos ocorridos pelos registros das reclamações contra a empresa Enel, a deputada enviou diversos ofícios, inclusive ao Ministério Público. O fim da CPI gerou, então, um novo dilema, comentado aqui anteriormente. Ao enviar ofícios a diversos locais, logicamente, cada um daqueles locais responderá ao pedido da deputada Carla Morando. Ao mesmo tempo, a deputada enviou ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo, onde existe a incumbência precípua de investigar todo e qualquer fato. Portanto, o Ministério Público vai investigar cada um dos locais e foi gerada uma investigação sobreposta a outras investigações. Certamente, nessa atitude, ela gerou um custo, e esse custo, por ser a Enel uma empresa privada, onde não há atuação das companhias estatais, será repassado à população do Estado de São Paulo. De acordo com a entrevista da deputada Carla Morando, aqui pela TV Alesp, ocorrida no plenário JK Juscelino Kubitschek, ela está encerrando suas atividades da empresa privada por onde ela responde. Ciente desse detalhe, a Enel pode alegar nulidade em parte dos atos praticados
contra ela pela CPI por ter delegado à autoridade do Poder Judiciário e do Poder Executivo funções administrativas que não são da sua exclusiva competência. Isso pelo fato de ser a deputada Carla Morando, do PSDB, empresária das lojas de chocolate Copenhagen, localizadas no bairro do Ipiranga. A Constituição do Estado de São Paulo determina não poder a deputada ser proprietária, controladora, diretora de empresa privada desde a expedição do seu diploma. Portanto, esse fato favorecerá a Enel, em sua defesa, a protelar o pagamento da dívida da sua condenação pelo apagão ocorrido em São Paulo, em desfavor da população de São Paulo. Em uma casa onde há tantos parlamentares exemplares em suas atribuições, ter aqui na LESP a participação da deputada estadual do PSDB em registro, fato empresarial, declarado por ela mesma, ainda com problemas a ser sanados, confere à CPI da Enel o encerramento em manifesta possibilidade de acabarem todos aqueles registros em uma grande pizza. Obrigada. Chamamos à tribuna agora Manuel da Cruz Carlos Vieira, pastor e professor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Pai Deus por mais essa grande oportunidade que Ele está me dando. Já deu para os demais que falaram e, com certeza, será dada para os demais vindouros. E começar cumprimentando a nossa jornalista Priscila. Em nome dela, eu cumprimento todos os demais jornalistas do nosso Brasil. E em nome do deputado Enio Tato, que trabalha incansavelmente para manter esses programas no ar, eu cumprimento todos os demais deputados que também são a favor. E todos os demais da tribuna se sintam contemplados, em nome dos que eu citei. Quero dizer que uma das nossas missões é exatamente trabalhar incansavelmente, enquanto não calo de vez a nossa voz, como por incrível que pareça, apenas uma pessoa está fazendo de tudo para calar a voz de mais de 200 milhões de pessoas. E o mais triste é que, no meio desses 200 milhões, nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário, de joelho, não orando, que bom que fosse orando, mas não é não. É exatamente batendo continência para apenas uma pessoa, que não tem dó e nem respeito com apenas ninguém que existe no planeta Terra, quanto mais de membros da nação brasileira. Que Deus continue abençoando a tudo e a todos, e essa é a missão do pastor, é abençoar. Quero dizer que, sobre bênção, eu luto incansavelmente para que seja repassado os atrasos para todas as categorias, mas não dá para me citar todas, vou citar apenas algumas, como, por exemplo, os policiais, motoristas, GCM, os professores, pessoal da área de enfermagem e pessoal da Enel também, que se tivesse sido repassado na Intra desde a década de 70, final de 70, quando eu cheguei em São Paulo, hoje essas categorias estavam recebendo, ganhando, eles já estão. Aliás, no Brasil tem um problema sério, não é de ganho, é de receber. Eles já estariam recebendo em torno de 8 mil a 9 mil reais mensalmente. Quero dizer também vou citar mais algumas das categorias, que meu tempo aqui é resumido, cada vez mais está sendo mais diminuído ainda, que aos aposentados,
os aposentados, os cobradores, os garis que fazem a limpeza da rua incansavelmente, o copeiro, como aqui agora tem água e café à disposição nossa, tivesse sido repassado na íntegra para eles, eles hoje estariam recebendo em torno de 5.500 a 6.000 reais também. Quero dizer que quem está falando, fala, porque tem pessoas que cobram, mas não faz, mas eu faço. Vou citar alguns dos benefícios de quando eu estava de vereador nessa cidade paulista, capital. Como, por exemplo, eu era suplente, entrei nos 2 segundo ano de mandato da época, prefeita Mata. Nos 2 primeiros só votaram apenas a taxa do lixo, a taxa da água, a taxa da luz, aumento da passagem de ônibus e aumento do salário dos vereadores e do IPTU. Coisas que, quando eu entrei, trabalhei incansavelmente e consegui fazer com que fosse deixado de cobrar a taxa do lixo, a taxa da água e a taxa da luz. E logo quando eu entrei, com 15 dias já foi votado 120 projetos. Projetos esses que não tinham mudança de nome de rua, e sim o objetivo de melhorar a vida da população, como por exemplo, construção de escola, creches, pavimentação de ruas, reforma de praça e assim por diante. Quero dizer, com várias emendas. Só emendas, eu sozinho no parlamento entrei com 92 emendas, se minha conta não estiver errada. Eu creio que não, até porque contador tem o dever de contar certo, contador e matemático. Quero dizer que trabalhei logo em seguida, trabalhei incansável com o bom senso da maioria não foi de todos. Conseguimos fazer com que fosse aprovado o projeto, transformado em leis o projeto Bilhete Único, para que diminuísse o roubo, assalto que tinha nos ônibus direto e facilitar o troco das pessoas. Também, incansavelmente, comigo no mandato, em seguida, logo após a posse, como os corredores. Antes a gente levava do Parque Dom Pedro da cidade de Tiradentes, aliás, levava 40 minutos, às vezes não estava na Penha. Hoje, com 40 minutos, nós já é capaz de estar na cidade de Tiradentes. Trabalhamos incansavelmente isso comigo, eu como líder no Colégio de Líder da Câmara Municipal, para que não só fosse votado o projeto dos corredores e do bilhete único, como a proibição de rodar ônibus velho, rodavam muito vários ônibus velhos quebrados, feio, horrível na capital. E também o ar-condicionado nos ônibus. Aliás, através desse trabalho, nem no metrô tinha ar-condicionado, e através desse trabalho passamos a ter ar-condicionado nos ônibus. E nos metrô também. E quero dizer também que não só esses benefícios, como também tomada para carregar celular. Hoje você viaja no Brasil de ponta a ponta de ônibus. Temos tomada, ar-condicionado e ônibus seminovo, limpo, enquanto antes era um lixo. Era a maior sujeira e lixo. E eu posso falar que eu percorria o Brasil inteiro. Inclusive mesmo várias cidades de Teresina, capital do Piauí, das capitais do Nordeste, para o interior, até mesmo daqui da capital de São Paulo, os ônibus eram tudo caindo nos pedaços. Velho, fedido, empoeirado, cheio de rato e barata. Hoje, graças a Deus, é ônibus seminovo e novo e limpo. Sem contar também com vários projetos, como canalização dos córregos, como os córregos do Parque Novo Mundo, 3 lindos córregos, Córrego da Paciência, Vila Maria Alta e Baixa, córrego também da Vila Brasilândia e Companhia Limitada e outras. Trabalhamos incansavelmente também para que fosse construído o Hospital da cidade de Tiradentes, além de outras dezenas, centenas de benefícios, como as praças mesmo da Vila Sabina, Vila Medeiro, Vila Éden, também da Vila Guilherme, Vila Maria e Parque Novo Mundo, eram tudo um lixo, sujeira, não tinha planta, não tinha banco, não tinha nada. Hoje, e através dessas emendas feitas por mim e aprovada, com o apoio da maioria dos vereadores, não foi de todos, até porque 100% só Jesus Cristo. Conseguimos fazer com que fosse melhorado. Hoje, o transporte de São Paulo perante o de antes é lindo, é ótimo, tem muito que melhorar, é claro que tem. Mas quem conheceu São Paulo há 30, 40 anos atrás sabe a sujeira e a lixeira e o descaso que tinha com essa população paulista e paulistana.
Quero dizer que isto é uma reflexão de quem está falando aqui sobre as injustiças, sobre as imbecilidades que estão fazendo com a nação brasileira, os que pelo menos 95% dos que ocupam cargos nos poderes legislativo, executivo e judiciário. É deprimente mesmo o que estão falando. Inclusive querendo fazer com que o que está acontecendo aqui agora não aconteça, que é o poder de voz, o poder de falar, o poder de ouvir, o poder de articular, o poder de ajudar, que somente através de propostas podemos ter projetos, e através de projetos com o bom senso dos que usam os parlamentos, ocupam cargo, podemos ter leis importantíssimas, como eu citei algumas delas, como o selo de qualidade da água, também é da minha autoria, que, inclusive, também o selo da qualidade do óxido também é da minha autoria. E derrubei a taxa, que para quem tem um chip, economiza R$30 já há mais de 20 anos por chip. Veja a economia que eu dei para toda a população de São Paulo através dessa atitude. Mas por que tive essa atitude? Porque tinha o poder de voz, o direito de falar, coisas que querem tirar de nós, mas maior o poder de Deus, que Deus abençoe tudo e a todos. Pastor Manuel Cruz. Com a palavra agora, Oswaldo Martins de Oliveira, jornalista e advogado. Os meus sinceros cumprimentos à mesa através da jornalista que conduz o programa Assembleia Popular, extensivo aos parlamentares que aqui usam essa tribuna. Oswaldo Martins de Oliveira, arte de Vadão, amigo de sempre. Professor, jornalista, advogado, poeta. Crise de autoridade. Jornalista e as moscas. Nada é sagrado. Frase de Assis Chateaubriand, que numa palestra, eu fui funcionário do Diários Associados, ele me informou que o quarto poder é a imprensa. A liberdade de imprensa é necessário em todos os países democráticos. Nós estamos completando 40 anos agora, em abril, e eu estive lá, no Vale do Anhangabaú, com mais de 1 milhão de pessoas pedindo a volta do Estado de Direito. Estive lá por 2 vezes com a população brasileira, que ali se reuniu para conclamar a volta do Estado de Direito, que era utilizado pelo estado de força que foi implantado em 64. Muito bem. Ulisses Guimarães, ao promulgar em 88 a Constituição Federal, a Carta da República, ele disse que a Constituição não é perfeita, porém o traidor da Constituição é um traidor da pátria. Constituição Federal, Carta Magna, é o nosso norte. Na Ilha das Bananas, no norte da África, onde eu estive lá, não há Constituição, porém, se respeita muito mais as leis do que hoje ocorre no Brasil. Eu quero parabenizar os professores daquela cidade baiana, que tem 3 mil eleitores, onde os vereadores, a Câmara de Vereador, contemplou os professores com um aumento salarial de 46 centavos. Só que esses 46 centavos vai entrar na folha de pagamento a partir de novembro. Não vai dar nem para comprar um pão francês. Quem sabe, talvez, dê para... Bom, deixa para lá, porque é proibido falar aqui o que eu poderia expressar. A cidade baiana, né, que fez o L, teve lá esta contemplação de 46 centavos no seu salário, aos professores. Muito bem. A Câmara Federal aprovou ontem, no primeiro e segundo turno, a lei antitóxico. O traficante e o usuário serão apenados severamente. Com detalhe, o usuário vai receber uma pena mais leve. Porém, se você
for pego com um pacal, com um cigarro, pelas forças de segurança, você será enquadrado em flagrante e vai para a cadeia, porque foi aprovada a lei antitóxico de qualquer uso de entorpecente. Será apenado na forma da lei. Muito bem. Eu tenho que pedir aos deputados que atentem para que conceda 15 anos de aposentadoria às forças de segurança. Quando eu falo força de segurança, os policiais, né, que trabalham 24 horas por dia. A força de segurança, como nos Estados Unidos, onde eu estive lá por 10 anos, aposenta com 15 anos. Por quê? Porque é contado em dobro. O policial, ele é policial 24 horas por dia. Lá nos Estados Unidos, ele é policial apenas 8 horas por dia, mas, no entretanto, eles são contemplados com 15 anos de aposentadoria. E eu tenho batido dessa tecla. 15 anos para a aposentadoria do Corpo de Segurança. Beto Carreiro Word. Nós vamos fazer aqui no plenário do Paulo Kobayashi, no dia 9 de maio, com a presença do nosso querido deputado Bruno, que vai outorgar o diploma Beto Carreiro, né? 2024, personalidade de destaque, as personalidades de destaque. Eu quero dizer que será outorgado o diploma àqueles personalidades VIP, autoridades, que foram contemplados com a indicação por uma gama de mais de 100 jornalistas, que é o quarto poder no Brasil, é a imprensa. Eles indicaram os nomes. A revista Mundo do Cinema, através do jornalista, diretor Carlos Dias, que também fez uma propaganda nossa, da visita que nós fizemos lá no SBT a semana passada, e estará presente alguns ícones lá do SBT para receber essa diplomação. E você que me ligou, pedindo para me contemplar os pobres, eu queria dizer o seguinte, para dar direito aos pobres igual aos ícones, olha, minha amiga, você que é cantora de um botequim de 10ª categoria, não vai ser contemplada. Por que eu tenho que contemplar os seus fãs pobres? Eu vou usar e plagiar um grande líder do Brasil que diz que pobre só serve para votar. Essa palavra não é minha, viu? Quem falou foi o atual presidente. Eu estou fora disso aí. Portanto, será um contemplado com o prêmio Beto Carreiro Word, meu conterrâneo, com o prêmio Personalidade de Destaque 2024, no dia 9 de maio, aqui neste local. E para encerrar minha fala, eu fui chamado ao 23º DP para prestar esclarecimento como averiguado. A delegada, muito gentil. Por que eu fui chamado? Porque uma cliente minha, eu executei ela, os honorários, ela é muito rica, ela cuida de 28 cachorros, ela dá para os cachorros filé mignon, picanha, não é abóbora não, e etc, etc. Paga os funcionários dela R$6.000 por mês e o advogado, quando vai receber, ela nunca tem dinheiro. Eu executei, sabe o que fizeram os advogados dela? Me levaram para a delegacia dizendo que eu abusei de cobrar os honorários. Quer dizer, a Bíblia diz, é digno o trabalhador de receber o seu salário. Então eu quero avisar os advogados dela que eu vou representar todos os que me fizeram a representação na delegacia. E também vou pedir perdas e danos, porque eu sofri moralmente o desprezo de ir numa delegacia, não como advogado, mas como averiguado. 74 anos, nunca dei problema para a polícia, vou dar agora. Faça-me o favor. Deus abençoe a todos e o amigo de sempre, Vadão. Com a palavra agora, Lorivaldo Delfino, aposentado. Olá a todos, boa tarde ao pessoal que está aqui na tribuna, boa tarde ao pessoal que está aqui presente, a jornalista aqui que está nos dando essa... e poder falar aqui, expor nossas situações, tá? Meu nome é Lorivaldo Delfino, não sou candidato a nada, exceto a um tiro na cabeça,
ou uma nova enchente? Eu começo falando o seguinte, vocês conhecem Elon Musk? É um cara lá do estrangeiro, nascido na África do Sul, e o homem mais rico do mundo, se não um dos maiores, né, pessoas aí que está fazendo o que deve ser feito. Não estou preocupado se ele é rico ou se ele é pobre, eu estou preocupado com o nosso Xandão, que está fazendo um trabalho ótimo aqui no Brasil, lascando o trabalhador, lascando o partidário e enaltecendo o nobre presidente. Isso é fato, é retrato e registro. E pior, fazendo ativismo jurídico. Eu posso falar isso porque eu já fui vítima. E lá atrás, quando ele era da prefeitura, a gente teve, né, uma situação em que nós chamamos eles de safado, que ele era da parte do serviço da prefeitura. Ele tinha o maior dinheiro da prefeitura. Não estou questionando o trabalho dele. Ele é um ótimo trabalhador, é um cara muito inteligente, mas, infelizmente, está colocando. Eu falo isso por causa do 8 de janeiro. Muitos viram que atacaram Israel, o Hamas atacou Israel, falando que era do palestino. Esse Hamas é do demônio. Agora, Irã atacou Israel. Mesmo motivo. Por sorte, não matou ninguém. Foram mais de 300 tiros e todos detectados, ninguém morreu. A minha pergunta é, qual que é a intenção do Irã? É atacar e matar alguém de Israel ou é criar um incidente? Porque está claro que essa guerra aí, no final vai ser americanos contra os russos, que já está atacando a Ucrânia. Não estou preocupado com a guerra. Eu estou preocupado com você, cidadão. Que nós, o cidadão comum, é que somos sempre a vítima. É nós que sempre pagamos o preço. Eu tenho um blog chamado Jardim Tietê News. Esse blog, meu amigo, tá? Ele foi aberto no momento em que eu trabalhava na empresa Metropolitana de Energia, EMAI, e eu era vítima de enchente na época. Ainda sou vítima de enchente. Por isso que eu falei no começo que eu sou, né? Tudo que eu estou fazendo, eu estou literalmente à mercê do ativismo judicial, tá? E à mercê da justiça. Por quê? Não adianta você falar com deputado, não adianta você falar com vereador. O nosso palco aqui é a Câmara de Vereadores, mas eu abri esse site, esse blog, que na verdade era um site, era o jardimtietenews.kit.net. Quando eu trabalhava na EMAI, fui mandado embora por um deputado que não era meu patrão. Esse deputado fez eu perder no fundo de garantia R$100 mil. Ele vai me pagar? Não, não vai. É perda total. Isso é o prejuízo de quem luta pela comunidade. Quando saiu fora o meu site, eu abri um blog, que não tem custo nenhum, chama-se jardimtietenews.blogspot.com.br. Dentro dele você tem um blog chamado Enchentes, todas as enchentes do Riacho dos Machados. Tem um blog chamado CIURB, tudo você coloca VPR CIURB, VPR Enchentes, e assim por diante, tá? Todas as reuniões que a gente teve na CIURB até agora, a obra não saiu, começou e parou. E todas as situações do Riacho dos Machados, que a gente sai nas ruas promovendo cidadania. Enquanto a obra não sai, eu não estou só no Riacho dos Machados, eu também estou, vou falar para vocês do bairro que eu estou, mas é muito mais que isso. E para cada um existe um blog aberto para ele, tá? Quais são esses blogs? Tá? São, tá? Aldeia Jaraguá, na Zona Norte, Aposentados e Abandonados, tudo que envolve o aposentado, Comerciantes de São Mateus, Comunidade do Tanque, Comunidade Mar Vermelho, Conjunto Teutônio Vilela, Ermelino Matarazzo, Itaquera, Jardim 9 de Julho, Jardim Colonial, Jardim da Conquista, Jardim Iguatemi, Jardim Quarto Centenário, Jardim do Palanque, Jardim Rodolfo Pirani, Jardim Santo André, Jardim Sinhá, Jardim Santa Bárbara, Jardim Tietê, que é onde eu moro, Mascarenhas de Moraes, São Mateus, Parque São Rafael, Recanto Alegre, Recanto Verde do Sol, Sapopemba, Vila Bela, Vila Carrão, Vila Prudente, Vila Iório, Itaquera, Vila Formosa. Dentro disso aí, nós também temos a parte que a gente atua dentro da prefeitura, tá? A gente está aqui na Assembleia Legislativa, tem um blog. Temos um blog chamado Câmara Federal, já estivemos em Brasília. Temos o da EMAI, tudo que eu estou falando aqui é que aconteceu comigo e eu saio na rua promovendo cidadania.
Temos o Ministério Público. Opa! Ministério, eu falo depois, tá? Temos a Prefeitura, Sabesp, temos a questão da saúde, tudo isso é blog, hein? Segurança Pública, Senado Federal, sindicatos, Sistema Falha e subprefeituras. Mas eu vou falar agora do Ministério Público. Tudo isso você coloca VPR e nessa sequência. Eu não estou aqui divulgando este jornal, nós não somos jornais, nós não somos jornal, nós somos a vida real, nós somos a realidade e o fato. Nós somos a questão de que você tem que sair à rua. Hoje, por exemplo, nós estamos um dia depois do final do BBB. Eu tenho certeza absoluta que o Brasil inteiro sabe quem ganhou ontem o BBB. Você sabe? Eu sei. Não vou falar aqui que não me interessa. Tá? Você sabe quem é o seu deputado? Você sabe quem vai te ajudar na segurança, na moradia, no transporte? Ou naquela rua que está problema? Você sabe quem é o senador e para que serve o senador? Para que serve um deputado federal e um deputado estadual? Por que eu falo isso? Eu vim da EMAI, que hoje é Enel também. Eu sou um cara que venho da Light, quando a Light pegava o Rio de Janeiro. E eu sou vítima da justiça, porque no Brasil não existe leis. O Xandão é que eu diga. Alexandre de Moraes, não estou falando dele, é o STF inteiro. O certo seria mandar todos eles embora ou criar um critério para que ninguém só defendesse a nossa Constituição. Independente de quem é o presidente, não estou aqui falando bem nem falando mal, independente de quem é, essa pessoa tem que respeitar a Constituição. Só que ele colocou duas pessoas, um amigo dele e o seu advogado da Lava Jato. Não estou aqui questionando ele, não, porque ele é larápio. Ele é bandido. Não estou preocupado com isso, mas ele colocou um amigo e o seu advogado no STF. Aí eu pergunto para você, cidadão, em quem você acredita? Eu acredito em mim, nas pessoas que estão aqui e no cidadão de bem. E você? Obrigado. Chamamos à tribuna Allan Kardec Lopes da Silva, palestrante religioso espírita kardecista. Com muita honra estou aqui novamente neste parlamento na TV Alesp, trazendo a vocês a humanidade, porque todos os problemas que tem aqui na cidade que eu resido não são exclusivos, são igual em toda parte do planeta. Trago aqui os esclarecimentos espirituais que são todos verdades, são conhecimentos superiores dos conhecimentos da Terra, porque somos todos espíritos, e esse planeta Terra, ele é governado, ele é administrado pelo mundo espiritual que administra o planeta Terra. Nós aqui somos duas humanidades, uma humanidade que chama de encarnados, nós, e a humanidade desencarnado, os que desencarnaram outros tempos e por causa das suas maledicências, permaneceram aqui na Terra ainda. Porque está na lei, se você não cumprir os desígnios de Deus, você continuará aí na Terra até você se renovar, até você se regenerar. Porque a vida continua, não existe a morte. Todos nós temos que convencer disso, porque a vida continua e a humanidade não está preocupando, não interessa, porque a ignorância, o orgulho, não deixa buscar os conhecimentos da verdade. Mas a realidade, todos sofrerão quando fechar esses órgãos corporal, aí estarão do outro lado, só que do outro lado depende como está vivendo aqui. Se foi um egoísta, se foi um maledicente, se você não adquiriu os valores morais, se você não cumpriu os seus deveres, que já veio destinado da vida passada, você vai ter uma tremenda decepção, frustração e sofrimento doloroso, porque todos não vão levar nada, só levaremos os resultados daqui. E do outro lado, a verdade vai bater. E quem faz a maldade está lesando, está condenando o seu próprio espírito, está cometendo
uns atrasos na evolução do seu espírito. Se você não cumprir os deveres, tenha certeza, porque amanhã a vida vai te cobrar, mas não é a vida corporal, é a vida espiritual. Olha vocês todos aí, eu estou sabendo e estou vendo no caminho da vida tantas coisas erradas, tantos problemas estão acontecendo, e a solução está aí fácil, mas todo mundo não quer a solução, quer a violência, quer a maldade, está cometendo umas infrações terríveis. E eu faço apelo para os governantes que para pautar, colocar nas reuniões, pautar aí conhecimento espiritual, porque somos espírito, somos a humanidade visível, mas junto conosco tem a humanidade invisível. Essa humanidade invisível que precisa ser educada, precisa ser moralizada, porque se não fizerem assim, vai ficar duas humanidades. Aí acontecem as influenciações e os problemas que estão acontecendo diversos. Não é só na cidade que eu resido, isso é no planeta inteiro. O planeta inteiro está sendo invadido, está sendo ali atacado pelas entidades revoltadas, pelas entidades que estão revoltadas, desesperadas, porque o planeta Terra ele está em fase de promoção, diplomação para planeta superior, e já está fazendo, já está acontecendo pelo plano espiritual superior, as remoções, as transferências desses espíritos, dessas entidades trévolas para o planeta inferior. E isso está acontecendo, as violências gerais, todos os problemas decorrentes hoje, que está causando miséria, fome, doenças, etc. E aí, as guerras e mais guerra, conflito, é só o que se vê. É só o que se vê, que se fala de todos pelo mundo afora está acontecendo. E aqui, nessa cidade que eu resido, devia dar o exemplo, ser a locomotiva desse trem do progresso. Os parlamentares pautar aí, está na hora de botar os conhecimentos espiritual, a educação espiritual. Não quer dizer, se todos admitirem, se convencerem o lado espiritual, não vai converter, porque a religião espírita kardecista, ela representa o mundo espiritual. O mundo espiritual é que administra o planeta Terra. Se não tivesse o mundo espiritual no governo, o planeta Terra já teria estagnado, já teria quebrado. Então eu falo para os parlamentares pautarem, vamos conversar, porque um problema muito grave que está acontecendo, não é só aqui na cidade, mas no planeta, que chama o aborto. É um crime, é doloroso, e o aborto está acontecendo por quê? Por causa das condições sociais, financeiras, ou má orientação, porque o mal não quer que a gestante, o mal não quer que a gestante tenha o direito daquele feto vir a nascer, porque um monte de gente que estão reencarnando aí, estão vindo em tarefa, em posição superior, preparado para assumir posições, para assumir funções superiores, porque o planeta está evoluindo. Só que a humanidade não está evoluindo, ela está em queda moral, mas o planeta, tecnologicamente, materialmente, está evoluindo e vai ser diplomado, mas não vai parar. Agora a humanidade estão aí, perdendo o trem da evolução. Faço um apelo para que os governantes levem a sério e acordem, porque vós são espírito, seus dias estão marcados, todos temos a nossa data, a nossa agenda já marcado para o embarque da viagem que chama desencarnação, que vocês chamam de morrer. Todos têm esse dia agendado, marcado, só que do outro lado é a realidade e estão esquecendo. Todo mundo não vai escapar disso. Todo mundo está vivendo achando que essa vida é única, primeira, permanente, e não é. A sua vida é de todos, já a maioria já está mais da metade, e estão esquecendo do lado espiritual, porque não educar espiritualmente, preocuparam com o lado material,
mas o espiritual ficou para trás, e aí vai acordar do outro lado. Precisamos, gente, faça um apelo para que os governos, em geral, que o governo lembra-se disso, que são todos espíritos, que amanhã será cobrado a dívida, os atos que foi praticado nessa vida. Vocês todos, conscientizem, somos espírito e a vida continua no além do túmulo. A vida não termina. Muita paz e até a próxima. A Assembleia Popular fica por aqui. Agradecemos a todos os participantes e deixamos um convite para você também participar. As gravações acontecem às quartas-feiras, do meio-dia a 1h da tarde, aqui no auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. As inscrições acontecem 30 minutos antes, com a apresentação de um documento de identidade. O Assembleia Popular vai ao ar às quintas-feiras, 9h da noite, com reprise aos sábados, às 10h da manhã. Até o próximo programa. Tchau, tchau.